em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gênesis, capítulo de número 12, versículos de número 10 ao versículo de número 20, assim diz a palavra de Deus. Houve fome naquela terra, e Abrão, ele não era ainda Abraão, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, que ainda também não era Sara, ainda era Sarai. Disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que se providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Se nós prestarmos um pouco de atenção no livro de Gênesis, ele se caracteriza por duas grandes divisões. E a primeira divisão do livro de Gênesis, ela fala dos primórdios da humanidade, do início da humanidade. E esse primeiro momento do livro de Gênesis, ele vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11. E a partir do capítulo de número 12, começa a história da salvação, a história da redenção, que somente vai terminar no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, no verso de número 21. E é exatamente aqui no capítulo que nós lemos, no capítulo de número 12 do Gênesis, que Abraão ele recebe um chamado, que Abraão ele recebe um comissionamento de Deus. Ele tem uma experiência com Deus, ele ouve a voz de um Deus que ele nem mesmo conhecia. E esse Deus ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da casa de papai, da casa de mamãe, e vai agora para a terra que eu te mostrarei. E se assenta ali, se estabelece ali, fica ali. E Abraão então, ouvindo essa voz de um Deus que ele ainda nem conhecia direito, ele obedece essa voz, ele ouve esse chamado e ele parte de Harã para Canaã, que era a terra para onde Deus o estava direcionando. Porém, diz o texto que nós lemos que Abraão ele toma uma outra atitude. Porque Abraão ele chega em Canaã e a situação em Canaã não era das melhores. E talvez numa leitura superficial desse texto, numa leitura rasa desse texto, alguém pode questionar e perguntar: mas por que Deus? Por que Deus ele tira uma pessoa de uma situação favorável? Por que Deus tira uma pessoa de uma situação de razoável tranquilidade e estabilidade
e leva essa pessoa para uma situação negativa e desfavorável, porque Abrão ele sai de uma situação razoavelmente confortável e tranquila e vai para Canaã, e o texto diz que em Canaã havia uma fome severa. Só que Abraão, então, ele resolve ir para o Egito, porque ele ouve falar que no Egito tinha comida, tinha provisão, tinha abundância. E Abraão, então toma essa decisão de descer até o Egito. E a verdade é que Abrão, ele toma essa decisão, ele faz essa opção, ele faz essa escolha por sua própria conta e risco. Porque a ordem de Deus para Abrão era que ele ficasse em Canaã. Era que ele se estabelecesse em Canaã. Mas Abrão não. Ele toma uma decisão, ele faz uma escolha independente da direção de Deus e ele desce para o Egito, porque ele vê uma dificuldade em Canaã. E ele começa, quando ele ouve o seu chamado, ele começa fazendo tudo certo no início. Quando Abraão ele obedece a esse chamado para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa de papai, da casa de mamãe, da sua zona de conforto, de estabilidade, de segurança, ele começa fazendo tudo certo no início. Mas foi só surgir a primeira dificuldade que ele logo sai da direção de Deus e desce para o Egito. E deixa eu te dizer uma coisa, fazer a opção pelo Egito, inevitavelmente, nós iremos sempre descer. Fazer a opção pelo Egito, inevitavelmente, nós iremos sempre regredir. Fazer a opção pelo Egito, inevitavelmente, nós iremos descer degraus na nossa fé. Sabe por quê? Porque o Egito, ele é a simbologia, ele é a tipificação daquele ambiente longe, fora da vontade de Deus. O Egito, ele é mais do que uma simples e mera localização geográfica. O Egito, ele representa um estado de consciência. O Egito representa um estado de mente, um estado de espírito. O Egito, ele é a simbologia, a tipificação de uma entidade, de um mecanismo, de uma potestade que se instala na nossa alma sem pedir licença. E se nós não estivermos estruturados espiritualmente, nós deixamos que o Egito se instale na nossa alma e que faça um grande estrago. E o Abrão, então, ele faz essa opção pelo Egito. Foi só surgir a primeira dificuldade que ele esquece que havia escutado a voz de Deus, a direção de Deus, e ele prefere seguir a sua própria direção e a sua própria cabeça. E sob a ótica, sob a luz, sob a lente desse texto, eu gostaria de fazer algumas considerações nesta noite. Sob a luz desse texto, sob a lente desse texto, eu gostaria de trazer algumas lições que nós aprendemos com a atitude de Abrão. E a primeira delas é que quando nós estamos onde nós não deveríamos estar, nós assumimos riscos desnecessários. Quando nós estamos onde não deveríamos estar, nós nos expomos a riscos, a perigos que nós não precisaríamos necessariamente passar por eles. Porque o versículo de número 10 diz que havia fome na terra. Só que aquela terra aonde havia fome era a terra para onde Deus havia direcionado Abrão.
Abrão, então, ele age por impulso, ele age pela sua própria cabeça, ele faz uma escolha, ele toma uma decisão e ele desce para o Egito, que era a simbologia, era o ambiente longe da vontade e da direção de Deus. Porque a nossa primeira reação é sair de onde está ruim para ir para onde nós supomos, imaginamos que esteja melhor. Mas não passa de suposição. Fala a verdade, não é assim que acontece conosco? Nós saímos de um lugar que está ruim e, de fato, às vezes, alguns ambientes, alguns lugares estão ruins mesmo. De fato, às vezes, Deus nos direciona para sair de uma situação ruim, de uma situação opressora, de uma situação desfavorável. Deus nos direciona, mas neste caso específico, Abraão tinha uma direção específica do próprio Deus para ele continuar em Canaã, porque era em Canaã aonde Deus iria suprir, aonde Deus iria abençoar, aonde Deus iria manifestar a glória dele na vida de Abrão. E nós temos esse tipo de atitude, meu irmão. Nós saímos de um lugar que está ruim para ir para um lugar e para um ambiente que nós supomos que está melhor. Nós saímos de um trabalho, de um emprego, de uma empresa que nós consideramos que está ruim e então nós vamos para outra. E aí no início tudo é muito bom, tudo é muito belo, mas logo vem as dificuldades novamente. Nós saímos de uma igreja onde as coisas não estão tão boas assim e nós vamos para uma outra igreja onde estão dizendo assim, olha, lá acontecem milagres, olha, lá acontece isso, olha, lá acontece aquilo outro. E nós então nos deslocamos, mudamos de lugar, achando que a mudança de lugar vai provocar e gerar uma mudança na nossa vida. Nós supomos. Às vezes nós saímos de um relacionamento que de fato está ruim e fazemos opção para outro relacionamento, e no começo todo relacionamento é muito bom, muito belo, mas aí os dias passam, os meses vão chegando e nós percebemos e chegamos à conclusão que talvez agora a situação está pior do que estava antes. Para Abrão, o Egito ele era a terra da fartura, mas o Egito também era a terra da ilusão, a terra da opressão, a terra do faz de conta, porque é no Egito aonde Abrão ele passa por dificuldades imensas. É no Egito onde Abrão ele tem que se desligar de alguns princípios e até mesmo de afetos na sua alma para que a sua própria vida fosse poupada. E sabe o que acontece? Quando as nossas decisões são tomadas sem consultar a Deus, elas podem se tornar num grande desastre. Quando as nossas decisões são tomadas, quando as nossas escolhas são feitas sem consultar a Deus, nós estamos nos expondo a perigos, a riscos desnecessários. Porque o pensamento de Abrão era esse: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um jeito nisso. Essa situação não pode continuar desse jeito. Eu não aceito mais continuar na mesma vida. E é a mesma frase, meu irmão, que está no meu coração e no seu coração inúmeras vezes. Nós pensamos como Abrão: eu preciso dar um jeito nisso. Eu não aceito continuar nessa situação. Então nós agimos na força do braço, na força da razão, abandonamos a fé, abandonamos a direção de Deus, abandonamos a impressão do Espírito Santo de Deus na nossa alma e partimos para aquele ambiente que é um ambiente longe, distante
da vontade de Deus. E no começo é tudo muito bom, mas não demora para nós percebermos que tudo não passava de ilusão. E o intrigante nesse texto é que Abrão já tinha experiência com Deus. Abrão já era sensível à voz de Deus. Abrão já tinha percepção da voz do seu Deus no seu coração. Só que ele esquece tudo isso. Ele abandona a caminhada pela fé na primeira dificuldade que ele encontra. Irmão, nós iremos encontrar dificuldades na nossa vida sempre, constantemente. Aquela era a primeira dificuldade que Abrão estava encontrando e ele já sai da direção de Deus. Nós iremos encontrar na vida inúmeras dificuldades e situações que vão nos apavorar e que vão nos trazer incertezas. Nós iremos encontrar inúmeras situações desse tipo. Mas não adianta sair do lugar aonde Deus nos direcionou. Não adianta sair por nossa própria conta e risco. Não adianta tomar decisões, escolhas feitas com base nas nossas impressões, na nossa própria capacidade de racionalizar, na nossa capacidade de pensar. É nessa hora que nós temos que viver por fé na palavra de Deus, por fé na vontade de Deus, por fé na direção de Deus, pela fé naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração e continuarmos firmes. Ainda que a dificuldade se apresente de uma forma assustadora, como estava se apresentando para Abrão. Se Abraão tivesse a oportunidade que nós temos hoje, era só Abrão lembrar do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a direção dos teus projetos ao Senhor. Entrega os teus sonhos ao Senhor. Entrega os teus empreendimentos ao Senhor. Entrega as tuas sensações, os seus sentimentos ao Senhor. Confia nele, continua andando por fé, que Ele tudo fará. É isso que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os teus sonhos, os teus relacionamentos. Entrega a direção da sua vida ao Senhor, confia nele. Se Ele te direcionou para Canaã, ainda que em Canaã esteja muito ruim, dificultoso, ainda que exista fome em Canaã, é ali que Deus te direcionou, é ali que Deus te mandou, é ali que Deus te colocou e é ali que Deus vai te honrar, é ali que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Então permaneça na posição que Deus te colocou e que Deus te direcionou. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa o negócio com Ele. Deixa a parada com Ele. Ele é Deus e sabe o que faz. A segunda consideração que eu gostaria de fazer sob a lente desse texto é que quando nós estamos onde não deveríamos estar, a insegurança, ela toma conta. Quando nós estamos onde não deveríamos estar, o medo se apropria da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa razão, da nossa fé. Ele exclui a fé. E nós passamos então a viver pelas nossas impressões e pelos nossos sentimentos. Por quê? Porque nós estamos onde não deveríamos estar. E o medo invade a alma. Toma conta do coração e dos sentimentos.
Porque o versículos de número 11 e versículo de número 12 diz que Abrão, ele teme, ele fica com medo, ele fica apavorado com aquela situação. Agora presta atenção. O homem que viria posteriormente a ser rotulado, marcado, chancelado, etiquetado como pai da fé, ele teme, ele se apavora, ele deixa que o medo tome conta da sua alma, porque ele estava onde não deveria estar. O Egito, ele pode ser muito atraente e convidativo no começo e no início, mas no final, o Egito, esse ambiente que nós nos colocamos pela nossa própria culpa, no final, ele vai gerar imensas crises. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Porque quantas vezes eu saí da onde Deus me disse que eu deveria ter ficado, e somei, contabilizei, capitalizei inúmeras crises por desobediência à voz de Deus. Abrão teme. O interessante é que ele não teme largar tudo, deixar a casa de papai, deixar a casa de mamãe, se arriscar no desconhecido. Ele não teme nada disso. A ir para uma terra que ele não conhecia, mas só que chega nessa terra e ele teme, se desespera, deixa que o medo tome conta, porque deixa de andar pela fé. E agora ele quer salvar a própria pele. E todas as vezes que nós fazemos uma decisão, que nós decidimos fazer as coisas pela nossa própria cabeça, o medo, a insegurança, a incerteza, a instabilidade se instala na nossa alma, como se instalou no coração e na alma de Abrão. Porque os versículos deixam muito claro que o homem que viria a ser o pai da fé, ele teme. Ele teme. E sabe por que ele teme? Porque esse medo era a sensação de que alguma coisa estava errado. O medo que Abrão sentia era aquela sensação, aquela percepção, aquele sentimento que ele não estava no centro da vontade de Deus, de que alguma coisa errada havia sido feita. É o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles erraram, quando eles pecaram, quando eles saíram da vontade de Deus, eles temeram, ficaram com medo, e quando Deus se apresenta a eles, eles temem o relacionamento com Deus, porque sabiam que alguma coisa estava errada. É o mesmo que acontece com Caim. Caim, depois de matar o seu irmão Abel, ele teme. Quando ouve a voz de Deus, ele se apavora, ele se desespera, porque ele sabia que algo estava errado. E o mesmo acontece conosco, meus irmãos. Quando a insegurança, quando o medo, quando o pavor, quando o desespero se instala na nossa alma, é aquela sensação de que alguma coisa errada está na nossa vida, e é nesse momento que nós precisamos refletir, é nesse momento que nós precisamos fazer meia volta, é nesse momento que nós precisamos mudar de vida, mudar de direção e voltar para onde Deus disse que nós deveríamos estar. É assim. O medo toma conta de Abraão, porque ele sabia que ele estava fora da vontade de Deus.
Era só ele confiar, era só ele entregar os seus caminhos ao Senhor, era só ele continuar andando por fé. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, constantemente, insistentemente nos adverte: não temas, crê somente, não temas, crê somente, não temas, crê somente. É isso que Deus está querendo comunicar ao nosso coração e à nossa alma nesta noite. É isso que o Senhor, através desta palavra, está querendo comunicar à nossa vida. Filho, filha, não temas, crê somente, continue caminhando por fé, continue agindo por fé, ainda que a situação seja dificultosa, apavorante, te traga medo, vá para o lugar que eu te enviei, continue no lugar que eu te coloquei, não arrede o pé, não desista, continue, persevere, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. É isso que Deus está querendo comunicar ao meu coração e ao teu coração nesta noite através desta palavra. Quando nós estamos aonde não deveríamos estar, o medo toma conta do nosso coração e da nossa alma. É nesse momento que nós precisamos lembrar do que Deus está nos falando. Não temas, crê somente. Não temas a fome, não temas a dificuldade, não temas as perseguições, não temas as calúnias, não temas as adversidades, não temas as tribulações, não temas os problemas, não temas, porque eu estou contigo, crê somente. É o que Deus está sugerindo para nós, através dessa palavra. Não temas, crê somente. Não deixe que a falta de fé te leve para o Egito. Esse ambiente que é mais do que um lugar geográfico, porque às vezes a pessoa está na igreja, mas o Egito está dentro dela. O fato de estar na igreja não significa absolutamente nada. Porque às vezes nós estamos pregando, às vezes nós estamos cantando, às vezes nós estamos ensinando, às vezes nós estamos evangelizando, às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos fazendo inúmeras coisas dentro da igreja. E às vezes nós não estamos no Egito, que nós comumente entendemos como vocabulário gospel e evangélico, que é o mundo. Porque o Egito, ele não significa somente isso. O Egito significa esse ambiente na nossa alma, esse mecanismo que se instala na nossa alma, esse principado que invade sem pedir licença. E aí nós estamos na igreja, mas o Egito está dentro de nós. Nós saímos do Egito, viemos para Canaã, mas parece que o Egito insiste em não sair da gente. Nós deixamos o Egito, mas flertamos com o Egito. O Egito, ele exerce uma influência enorme em alguns de nós. Por isso que eu digo que o Egito, ele é mais do que uma localização geográfica. A pessoa pode estar dentro da igreja, mas o Egito pode estar dentro dela. Então, meu irmão, é hora de você subir do Egito. Porque Abrão, ele desce. Quando ele escolhe o Egito, ele desce. E fazer a opção pelo Egito é descer. E Deus nos convida nesta noite a voltar, a subir, a retornar para o lugar de origem, a voltar para o lugar onde Ele nos colocou, em nome de Jesus. Não temas, crê somente. A terceira consideração que eu gostaria de fazer sob a lente desse texto é que quando nós estamos onde nós não deveríamos estar, nós falsificamos a verdade.
Quando nós estamos onde não deveríamos estar, nós relativizamos a verdade, falsificamos a verdade. Porque o versículo de número 13 diz que Abrão ele faz um bem bolado com Sarai. Ele diz assim para Sarai: Sarai, tu é um mulherão, tu é um piteuzão de mulher, tu é uma mulher pitomba, e quando os egípcios te virem, eles vão cair de 4. Fazer uma treta aqui entre nós dois, fazer um rolo aqui entre nós dois. Faz o seguinte, Sarai, quando chegar lá no Egito, você diz para eles que você é minha irmã. Não diz que é minha mulher, porque se eles souberem que você é minha mulher, eles irão me matar por tua causa. E Abraão, então, ele diz uma meia verdade. Ele não diz a totalidade da verdade. Porque sem querer entrar no mérito se Sarai era irmã legítima de Abraão por parte de pai, se Sarai era sua prima ou sua sobrinha, sem entrar nesse mérito, porque existe uma discussão entre os teólogos sobre essa situação entre Sarai e Abraão. O fato é que eles eram parentes, eles eram próximos, eles eram da mesma família. E Abraão então arranja um jeitinho todo brasileiro de dar uma contornada na situação. E ele usa uma meia verdade. E uma meia verdade, meu irmão, é uma maneira desonesta de livrar a própria cara. Uma meia verdade é uma maneira desonesta, não sincera, de salvar a própria pele. Porque é isso que Abraão estava fazendo. Ele não estava mentindo totalmente. Ele só estava falando uma meia verdade. Porque se ele contasse a verdade inteira, ele sabia que o cerol ia passar. Então ele faz um bem bolado com Sara. Sara, tu é um piteuzão de mulher, um mulheraço, a mulher pitomba, os caras vão colocar o olho em você e eu tô na chapa quente. Então fala que é minha irmã, para garantir que eu fique com vida. E é isso que a insegurança faz. É isso que o medo faz. É isso que sair da direção de Deus faz conosco. Sair da direção de Deus nos leva a cavar cada vez mais as nossas próprias soluções. Sair da vontade de Deus nos leva a cada vez mais procurar os nossos próprios caminhos, ainda que para isso nós tenhamos que negociar valores e princípios que anteriormente nós não negociaríamos. É o que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. Fala a verdade, não é assim que nós fazemos? É assim que nós fazemos. Para encobrir uma situação errada, nós contamos uma meia-verdade aqui, uma meia-verdade ali, uma meia-verdade lá, e então depois começam as mentiras inteiras, e um abismo vai chamando outro abismo, uma mentira vai chamando outra mentira, e nós vamos cavando cada vez mais esse poço, nós vamos nos afundando cada vez mais, porque nós precisamos de uma meia-verdade, de uma mentira, para encobrir uma outra mentira que foi dita no começo. Ele fez algo incorreto e para manter as aparências ele continuou fazendo algo incorreto. Ele saiu da vontade de Deus e para manter as aparências, para salvar a própria pele, para salvar a própria cara, ele rifa Sara. Ele sorteia Sara entre os egípcios. E ele inventa essa meia-verdade para salvar a própria pele, para manter as aparências e para não ser morto pelos egípcios. E o pior, meu irmão, é que a falsificação da verdade,
A relativização da verdade expõe não somente nós, mas expõe terceiros a perigos e a dificuldades. Porque primeiro colocou Sara. Porque Abrão simplesmente ele rifa Sara. Ele sorteia Sara entre os egípcios. Ele não estava nem aí para o que ia acontecer com Sara. Ele queria livrar a cara dele. Sara que se lascasse. Ele não estava nem um pouco preocupado com Sara. Ele estava preocupado com o pescoço dele. Então ele rifa Sara. Sorteia Sara entre os egípcios. E aí ele expõe Sara aos perigos dos egípcios, a ser molestada, estuprada, possuída sexualmente pelos egípcios. E não somente Sara. Mas a falta de honestidade, de verdade de Abrão fez com que ele colocasse em perigo não somente Sara, mas também Faraó e toda a sua corte. Porque diz o texto que nós lemos que Deus ele fere com chagas malignas Faraó e toda a sua corte. É isso que a falsificação da verdade faz. Quando nós estamos onde não deveríamos estar, nós falsificamos e relativizamos a verdade e expomos outras pessoas ao perigo também. É isso que acontece com Abrão. E sabe, meu irmão, Jesus disse que a única possibilidade de nós vivermos uma vida em liberdade, de nós vivermos uma vida leve, suave, é dizendo a verdade. Conhecereis a verdade, falem a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo ainda diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Irmão, chegou a hora de falar a verdade. É isso que Deus está nos convocando nesta noite através desta palavra. Deus deseja que nós venhamos colocar um ponto final nas meias verdades que nós temos dito, que nós venhamos assumir a verdade por inteiro, ainda que nós no começo, no início, iremos pagar um preço por isso. Só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. A verdade, ela liberta. A verdade tira um peso de cima de nós. A verdade, ela tira de cima de nós um peso imenso, tira uma aflição de alma, tira um peso da nossa alma, tira um peso da nossa consciência. Quando nós assumimos a verdade, quando nós falamos a verdade inteira, quando nós não relativizamos, quando nós não negociamos mais a verdade, então a verdade tem o poder de nos libertar, de nos fazer livres, de nos fazer caminhar por fé, de nos fazer caminhar na liberdade do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer nesta noite, a pôr um ponto final na mentira e na meia-verdade. Deus está nos convocando a falar a verdade inteira, porque somente a verdade tem o poder de libertar a alma do ser humano. Somente a verdade tem o poder de restaurar o ser humano. Somente a verdade tem o poder de curar o ser humano. Somente a verdade tem o poder de transformar a vida do ser humano. Somente a verdade tem a capacidade, o poder e a autoridade de levar o ser humano para um nível mais profundo de experiência com Deus, com a vida e consigo mesmo. Então Deus nos convida nesta noite, Deus nos convoca nesta noite a fazer uma opção pela verdade e deixar a meia verdade. Porque somente a verdade nos libertará. Somente a verdade vai tirar um peso da nossa consciência. Somente a verdade vai tirar o peso da tua alma.
Somente a verdade vai tirar essa angústia no teu coração, porque você não sabe mais lidar com esse peso, com essa meia-verdade, porque você inventou uma meia-verdade aqui, está sustentando ela com uma outra meia-verdade aqui, e vai ter que continuar cavando esse poço de mentira, até que você não vai encontrar mais solução. Somente a verdade liberta. Somente a verdade liberta. Confia em Deus, fale a verdade, porque somente a verdade vai te libertar em nome de Jesus. E para encerrar, a última consideração que eu gostaria de fazer através desse texto, sob a ótica desse texto, que quando nós estamos onde não deveríamos estar, Deus tem que intervir. Quando nós estamos onde não deveríamos estar, Deus tem que colocar as suas mãos, Deus tem que agir, Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que colocar as suas mãos e fazer um movimento, realizar um mover, porque as coisas não podem continuar do jeito que estão. Não podem. Porque o versículo de número 17 diz que Deus ele age. Deus ele intervém nessa história. Deus coloca as suas mãos. Deus age nessa situação. Porque apesar de Abrão rifar Sara, sortear Sara entre os egípcios, não tá nem aí com Sara, só se preocupar consigo mesmo, Deus coloca as suas mãos, Deus intervém e livra Sara das mãos dos egípcios, porque Deus ele fere os egípcios e toda a sua corte com chagas e com feridas malignas. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano com Sara, Deus tinha um plano também com Abrão. Deus tinha um plano com Sarai e Deus tinha um plano com Abrão. Então Deus tem que agir. Mas alguém desavisadamente poderia questionar: então quer dizer que eu posso chutar o balde, chutar o pau da barraca, jogar as coisas para o alto, ir para o Egito mesmo, que no final tudo vai dar certo? Alguém pode estar questionando isso daí. Que às vezes nós questionamos, né? Nós olhamos algumas coisas na Bíblia e nós achamos, nós supomos que tudo que está na Bíblia pode ser feito. E na verdade não é assim. Nem tudo que está na Bíblia serve como um exemplo para que a gente venha praticar. E esse é um exemplo deles. Abraão chutou o pau da barraca, Abraão pisou na bola, Abraão rifou Sara, Abraão sorteou Sara entre os egípcios, Abraão saiu da terra que Deus tinha mandado ele sair, Abraão saiu de Canaã e desceu para o Egito, e lá no Egito ele teve a sua provisão, ele se abasteceu com a fartura do Egito, e no final das contas Deus resolveu tudo. Alguém desavisadamente pode pensar assim, e refletidamente pode pensar assim. Mas eu quero te dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, não, absolutamente não, 1000 vezes não, não, não e não. Nós não podemos chutar o pau da barraca, não, nós não podemos jogar as coisas para cima, nós não podemos meter o pé no balde de leite, não, 1000 vezes não, porque o preço a pagar pode ser muito caro. A fatura vai chegar, o boleto vai chegar. Não adianta a gente pensar que nós podemos fazer as coisas de qualquer jeito, que no final das coisas, Deus vai resolver as coisas. Não é assim. Não funciona assim. Porque o preço é muito caro, meu irmão, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou te dizendo nesta noite, eu sei o que é sair da direção de Deus e dizer assim: não, no final das coisas, Deus vai consertar as coisas. Só que entre Deus consertar as coisas, existe um processo.
E nós iremos pagar um preço muito alto nesse processo. Não vale a pena sair da direção de Deus. Não vale a pena sair do local e do lugar onde Deus mandou que nós ficássemos. Não vale a pena ir para o Egito, porque o Egito é simbologia, é o ambiente da fartura, mas ele é o ambiente da ilusão e da opressão no final da história. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito, achando que Deus vai resolver no final das coisas e das contas. Não. É mais inteligente obedecer à voz de Deus do que pagar para ver. É mais inteligente ficar aonde Deus disse que nós deveríamos ficar e estar, obedecer à voz de Deus, obedecer à direção de Deus. É mais inteligente seguir a instrução do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, do que pagar para ver, porque o estrago é imenso. Nós iremos sofrer feridas na alma profundas. Não vale a pena. E aí sabe o que acontece? Aí Deus então tem que intervir. Aí Deus usa um ímpio, usa um não crente para corrigir a rota do crente, Abrão. Porque o faraó diz assim: Abrão, tu tá louco, meu irmão? Tu tá viajando na maionese, cara? Como que você faz uma parada dessa com a gente? Abrão, como você faz uma presepada dessa com a gente? Por que você não me avisou que ela era tua mulher? Eu ia deixar ela livre para você, cara. Era só você me dizer que ela era tua mulher. Abrão, vamos fazer o seguinte, não tem mais lugar para você aqui, cara. Some daqui, vaza daqui, rapa fora daqui. Porque a tua presença aqui só me trouxe problema. Trouxe problema para mim e para minha corte também. Vaza. Aí Deus usa um ímpio para corrigir o crente Abrão. E Deus às vezes faz isso com a gente, querido. Deus usa o não crente para corrigir o crente. Deus usa o encarregado ímpio para corrigir o funcionário crente. Deus usa o colega ímpio que não é crente para corrigir o colega crente. Para corrigir eu e você. Deus usa o familiar que não é crente para corrigir o abençoado que sou eu e que é você que somos crentes. Porque nós estamos fora da vontade de Deus. Quantas vezes Deus usou o ímpio para me corrigir? Quantas vezes Deus usou o que não era crente para me corrigir, para me fazer voltar para o centro da vontade de Deus? E às vezes é assim que Deus usa. Deus usa o ímpio para corrigir a rota do crente. Deus usa aquele que não é, Deus usa situações improváveis, Deus usa pessoas improváveis para corrigir a rota do crente. Era isso que Deus estava fazendo com Abrão, usando o faraó. Abrão, sobe daqui, vaza daqui, rapa fora daqui, volta para o lugar de onde você veio, porque eu não te quero mais aqui. Lembram de Números, capítulo 22? Que Deus usa uma mula para corrigir a rota de um jumento? Lembram de Números 22 que Deus usa uma mula para corrigir o burro do Balaão? É assim que Deus faz. Deus usa uma jumenta para corrigir um burro. Deus usa uma jumenta para corrigir um jegue. Deus usa um ímpio para corrigir um crente. Foi assim que Deus fez com Balaão. E o Balaão vai então e espanca a mula. E a gente age assim às vezes e nem percebemos que é Deus que está falando conosco. Nós não temos a sensibilidade que é Deus que está falando conosco.
Mas o ponto positivo dessa história, meu irmão, é que o volume dos nossos erros não é o fim. Que a quantidade de erros e besteiras que nós cometemos não é o fim. Porque quando Deus intervém, quando Deus coloca as suas mãos, quando Deus age, quando Deus entra na parada, quando Deus entra na jogada, Ele coloca ordem no barraco, Ele coloca ordem nas coisas, Ele chega, Ele põe ordem na confusão e Ele muda toda uma situação. Mas nós não precisamos passar por esse processo. É mais inteligente obedecer à voz de Deus. Então creia, que apesar dos seus erros, apesar dos meus erros, apesar dos nossos erros, ainda não é o fim. Ainda tem jeito. Porque enquanto houver vida, há jeito. Enquanto houver vida, há possibilidade de uma mudança, de uma transformação, de um milagre de Deus, de uma manifestação sobrenatural de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus para nossas vidas. Então creia, meu irmão, que apesar do volume, da quantidade de besteiras que nós temos feito, nós devemos nos humilhar, buscar a Deus, clamar a Deus, nos colocarmos humildemente aos pés do Senhor, buscar a sua direção, pedir misericórdia a Deus, graça de Deus, que Deus vai ter misericórdia de nós. Ainda não é o fim. Ainda tem jeito, creia nisso. Só que nós precisamos voltar para a direção de Deus. Para encerrar, a direção de Deus, às vezes, ela pode parecer sem sentido, sem lógica, mas no final, ela vai nos conduzir em triunfo. Porque Deus deseja, em primeiro lugar, glorificar o seu nome na nossa vida e através das nossas vidas e fazer de nós um canal de bênção aonde quer que nós venhamos estar. Ainda que seja em Canaã, e em que em Canaã esteja a fome instalada. É ali que Deus vai nos abençoar, é ali que Deus vai nos honrar, é ali que Deus vai manifestar a sua glória, é ali que Deus vai manifestar o seu poder, é ali que Deus vai mostrar que Deus é Deus, é ali que Deus vai mostrar que independente daquilo que nós somos, Ele é quem Ele é. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por esta palavra, te agradeço por aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Pai, eu peço que o teu Espírito continue ministrando no coração dos meus irmãos e dessas pessoas. E que o Senhor possa nos ajudar a voltar ao centro da tua vontade. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a voltar a estar na tua direção, Pai. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia da nossa alma. Tem misericórdia do nosso ser, Pai. E nos ajuda a sermos sensíveis à voz do teu Espírito. E que nós venhamos estar onde o Senhor deseja que nós estejamos. Porque ainda que a situação seja dificultosa no começo, é ali que o Senhor deseja nos honrar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e sempre. Amém, amém e amém. Irmão querido, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado a tua alma e ao teu coração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa ter ministrado no teu coração aquilo que eu não consegui, através da minha razão, comunicar ao teu coração nessa noite. Que Deus te abençoe, um ótimo resto de semana, fica com Deus, fica na graça e na paz de Jesus, é o meu desejo sincero. Deus te abençoe, um beijão no seu coração, um abraço.